É isso aí, e o tema desse podcast é vendas em tempos digitais. A gente vai falar um pouquinho dessa transformação no cenário de vendas, como é que é vender em tempos digitais. E para ajudar a falar um pouco desse tema, eu convidei Frank Campos, o criador da Reinventa Treinamentos. Frank, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui nesse podcast. Eu que agradeço, Diego. Vamos falar então de vendas em tempos digitais. Na verdade, o assunto do momento é a questão da transformação digital, né? Então todos falam sobre esse tema como se fosse uma coisa extremamente nova. E não é, né? Nós já estamos num movimento há bastante tempo de digitalizar o nosso mundo, né? E o mundo dos negócios não é diferente, certo? Só que para a gente falar sobre isso, falar sobre vendas em tempos digitais, a gente tem que pensar uma coisa. Antes do digital, a gente tem que pensar em quem está atrás do digital ou quem está à frente do digital, que são as pessoas. Nós nunca teremos uma transformação digital de fato, se antes nós não olharmos para as pessoas, né? Para a transformação que precisa existir nelas. Nas pessoas. A transformação cultural vem primeiro. E tem um ponto aqui que eu vejo as empresas, pessoas, porque se entende de digital, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão do aspecto tecnológico apenas, né? E é um ponto que você tocou aí que foi importante, que são as pessoas. O que de fato e se existe essa diferença, né? O que é a venda dentro do digital, não a parte tecnológica, que você ia começar a falar agora, que são as pessoas, né? Sim. Existe essa diferença? Existe essa barreira? Então, existe, né? Se a gente for analisar o mundo, né, a nossa história, e desde o momento em que a gente entendeu, né, como que surgiu o marketing, as vendas e tudo mais, se a gente for lá no pós-guerra, no Henry Ford, por exemplo, nós tínhamos uma demanda que ela vinha como? Da fábrica para o consumidor. Então, nós fabricávamos carro e os consumidores iam lá e compravam, né? Então, tinha uma demanda, né? Tinha o consumerismo. Então, as pessoas podiam comprar e existia um esforço de venda para fazer com que o consumidor comprasse. E isso passava pela ordem de diversas situações, né? Sim. Do ponto de ludibriar o consumidor, sim, ao ponto de enganar, né? Ou de criar campanhas aí para vender de um jeito que não era nem sempre, que sempre não era da melhor maneira possível. Hoje, na verdade, a gente fala de uma coisa que é assim, e isso está virando meio que conversa batida. Sim. Que é o seguinte, nós falamos muito hoje do consumidor no centro. O consumidor no centro das decisões. Antes, naquela época, né, pós-guerra, a gente era a fábrica criando o produto para o consumidor. E hoje nós estamos criando o produto olhando com foco do consumidor. O consumidor determinando... O comportamento dele, né? O comportamento dele, exatamente. Então, tudo muda, na verdade, porque hoje, se você for analisar, o cliente mudou, as pessoas mudaram, nós temos milhares de canais disponíveis de comunicação, a gente nunca foi tão digital. Isso é verdade. A jornada do cliente é uma tremenda loucura para você mapear e entender como que ele se comporta, onde que ele compra, em que canais ele está. E se você não olhar, na verdade, para o consumidor de fato e centrar as suas estratégias com o olhar do consumidor e desse consumidor contemporâneo, na verdade, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí o que acontece é um discurso muito delicado, né? Que todas as empresas, ou uma boa parte das empresas, dizem, o foco é no consumidor, mas continuam fazendo as mesmas práticas, os vendedores têm os mesmos comportamentos, na verdade, né? Não mudaram, o discurso é bonito, né? Muita alegoria. Na prática não acontece. Então tem aquela história que é igual do carnaval, né? Muita alegoria e pouco enredo. Sim. Então eu não posso simplesmente só querer mudar o comportamento do vendedor se eu não olhar primeiro para as minhas estratégias internas. Sim. E como que os meus produtos estão orientados para o consumidor. Legal. E o que você entende neste novo cenário de tempos digitais? Porque até então você usou aí, contou o cenário, falou um pouco da época do Henry Ford e tal. Como é que o vendedor de hoje, né, ele tem que olhar para o comportamento do cliente e fazer diferente? Aí eu queria fazer aqui uma linha do tempo, né? A formação dele muda. A
formação Que muda, legal a essa preparação dele muda, ele de fato precisa entender de tecnologia, ele precisa de entender de dados, né? De números. Queria que você explorasse um pouco isso. Tem um jargão muito legal, né, que fala que data is the new oil, né? Dados são o novo petróleo. E na verdade é isso, né? Bem por aí. Nós estamos falando de Big Data e quem tem informação domina. Sim. Na verdade é isso aí. Bom, mas respondendo a pergunta que você me fez em relação ao comportamento do vendedor, muda. Ele tem que ampliar muito mais a sua leitura de mundo, né? O consumidor não é mais o mesmo. E aí tem um outro aspecto. Hoje nós temos uma nova geração, que é a geração Z, por exemplo, que ela é muito mais interessada nos propósitos das organizações. Né? Qual é o propósito? Ela não consome apenas por consumir, ela não quer ter um carro zero, ela prefere um Uber. Né? Sim. Então, assim, vale muito mais a experiência do que propriamente a aquisição de um produto. Então, esse comportamento mudou. Só que junto com essa nova geração, que é a geração Z, a gente tem outras gerações convivendo juntos com outras leituras de mundo. E aí, qual o grande desafio do vendedor? Ele precisa estar antenado, ele precisa continuamente estudar. Não tem como não fazer isso, porque nós estamos num movimento onde tudo é muito rápido. Um exemplo. Antigamente, quando se falava em técnicas de vendas, existiam aqueles scripts, aqueles roteiros de vendas e aqueles books de objeções, né, para você falar a respeito, né, como contornar aquela determinada objeção quando o cliente disser aquilo. Então, só que hoje, com a velocidade que nós temos nas redes sociais, nas mídias, nos canais, em tudo isso, de um dia para o outro, dependendo do tipo de informação que é veiculada a respeito da reputação do seu negócio, da sua empresa ou do seu serviço, esse comportamento muda drasticamente. E aí não existe mais aquele book do dia anterior. Então, na verdade, o vendedor de hoje, ele precisa ser multidisciplinar. E tem, só reforçando aqui, recapitulando o que você nos disse até agora, o que você falou. Então nós temos a tecnologia, que hoje é muito mais um meio, né? Sim, são os canais. Exato. Mudou o comportamento do consumidor, do cliente, né? E eu preciso mudar também a esteira, né? A esteira muda também. E hoje, aí você tocou no assunto, né? A gente tem essa falsa sensação que o centro é o cliente, né? Sim. Você acha que aí a gente tem, com esse sentimento, com essa percepção, a falsa sensação é de uma esteira não engajada, uma esteira calibrada para o atendimento do cliente? Ponto 1. 2. O que você entende de uma esteira bem encaixada, bem engajada para o cliente? Então, na verdade, quando a gente está falando aí da experiência do cliente, nós estamos falando da experiência toda criada para compreender como que é o comportamento de compra do cliente. No primeiro ponto que você me perguntou, em relação à orientação, né? A primeira coisa, o cliente, só voltar um detalhe, toda empresa precisa de lucro, o lucro é muito importante. Só que as empresas hoje pararam de oferecer só lucro ou de pensar só em lucro. Elas estão oferecendo uma outra coisa que é propósito. O propósito também está na esteira da experiência de compra do consumidor. O comportamento, as necessidades mudou, né? Mudaram. O cliente hoje, ele olha outras coisas além do produto final. Exato. São outras coisas além do produto final. Tem que ter alguma identificação. Tem que conectar. A minha experiência de compra tem que justificar junto com os meus valores. E aí é onde entra o desafio de toda estratégia, de equipe de negócios, de equipe de marketing, de alinhar essa esteira à realidade do seu consumidor. E não apenas um discurso bonito. Legal. Então, para você que está nos ouvindo aí, olha que interessante o que a gente já falou aqui. A gente falou de história, o Frank passou rapidamente um pouco da história aí lá em Ford. Você que quer começar o seu negócio hoje em canais digitais, na era da transformação digital, o que é importante? O comportamento do cliente mudou, então esse aqui é um item importante. E o ponto que o Frank trouxe aqui é realmente muito relevante. Hoje, as pessoas às vezes perguntam, né, Frank, poxa, como é que eu faço para engajar?
para ter mais curtidas, para ter mais conteúdo. E tudo a ver com o que o Franco falou agora aqui. Né? Esse conteúdo ele precisa vir com propósito. Então, se você pode até ter um bom conteúdo, mas se ele não tem propósito, se ele não engaja, dificilmente, né, Frank? Se ele não conversa com o público, ou se o público começa a perceber que aquele conteúdo não é autêntico, ele começa a perder. E tem uma coisa engraçada, né? Quando a gente fala em redes sociais, em mídia, alguém vira e fala, poxa, vou abrir um negócio digital. Isso. A primeira coisa que ele faz é ir lá e abrir a conta no Facebook e no Instagram. Né? Isso. E aí o que você está falando é que, opa, né? Uma luz bem vermelha aqui, né? Sim. Vamos lá. Quem que é o teu público? Sim. E qual é o teu propósito? Geralmente, quando a gente faz essas duas perguntas em consultoria, é hora que dá aquele barulhinho do Windows, né? Pam. Não é só isso. As empresas precisam oferecer algum tipo de propósito com olhar no consumidor. Entendeu? É isso que é importante lembrar. Porque num ambiente de alta concorrência, com produtos iguais, num ambiente altamente competitivo, com margens super estreitas de negociação, né, de preço e tudo mais, o que mais eu vou oferecer de diferencial para o meu consumidor? Isso é legal, entendeu? Porque o primeiro impulso nosso como eu já havia dito aí, correr em busca de 1 milhão, de 1,5 milhão, tá na mesa, vendendo meu curso, abrindo meu canal, buscando seguidores. Uhum. Então, talvez, antes de você dar este primeiro passo, é isso que o Franco acabou de colocar aqui, né? Poxa, quem é teu público? Estudar um pouco mais do seu público, sim, entender dele, entender o comportamento e criar o propósito da sua empresa, porque, como o Franco destacou aqui, esse é um tema muito relevante e, sem dúvida nenhuma, se você começa o seu negócio com um propósito muito claro, né, Frank? A chance de sucesso das vendas acontecerem, independente do canal, da distribuição, sim, garantido, né? Sim, uma vez que você tem a sua reputação criada e você tem o desenho muito bem feito de quem é o seu consumidor, né, e conecta isso com os seus serviços, com o seu produto, com a sua marca, a coisa é muito mais do que tecnológica, né? Ela passa a se tornar... Ela começa a se tornar orgânica. A tecnologia ela é importante, ela vai levar... A tecnologia ela não é uma vilã, tá? É bom lembrar isso, bom frisar isso. Ela não é uma vilã. Na verdade, nós também temos que aprender a utilizar esses multicanais. E para a gente usar essa multiplicidade de canais, nós temos que focar no funcionário, no vendedor e no consumidor, ou seja, nos comportamentos e no ser humano. Basicamente é isso. E esse ser humano, esse novo vendedor, ele tem que ser um cara muito mais antenado com o mundo em que ele vive, né? Como que é o comportamento dos consumidores, ele tem que entender que não é mais um momento, que não existe essa história de querer enganá-lo, de briar, ou de criar uma história fantasiosa, ou demonstrar que aquilo que você está dizendo não é autêntico. Nós, como consumidores, não aceitamos mais isso. E bom ponto que você colocou, Frank, e eu queria colocar uma outra situação aqui. Como é que fica a jornada do cliente? Hoje a jornada do cliente é apenas o momento da compra, da aquisição? Porque eu vejo hoje profissionais, empresas muito focadas e determinadas em capacitar e orientar o vendedor para a venda. E muitas vezes o vendedor até vibra, até publica, divulga, fala do teu sucesso em vendas, mas hoje eu vejo pouco, hoje se fala muito pouco do pós-venda. De fato, isso é importante para o negócio? Sempre foi, né? Desde a época do Kotler. Né? Você, na verdade, não pode esquecer que é muito mais difícil você conquistar novos clientes do que manter. Então, as suas estratégias precisam ser orientadas para o pós-venda, né? Na verdade, nós estamos num momento em que personalização vale muito mais. Quanto mais personalizado, quanto mais o meu nível de atendimento ou de vendas é avançado, mais... Na verdade, não é nem mais certezas, mas você reduz as possibilidades deste cliente ir embora. Só que não é nenhuma garantia, porque este é o mundo que se apresenta, né? Um mundo tecnológico, com milhões de possibilidades, e o cliente ele não é mais fiel. Vamos falar corretamente que ele não é mais fiel, né? E se o outro cliente disser, por exemplo, que
ele disser na mensagem dele, né, que ele atende estes desejos, estes anseios, e que, novamente, sem querer ser repetitivo, conecta com seus próprios valores, é isso. Mas todo o esforço é necessário para manter a carteira de clientes. Claro, até porque a gente já vem reforçando aqui nesse bate-papo a importância do propósito, e dentro do teu propósito, o que a gente está reforçando aqui, que é importante a sua esteira compreender não só o processo de venda, mas também o processo de migração dele para um concorrente, por exemplo, e entender por que aqueles que não, por que um determinado concorrente ofereceu algo diferente, que foi um determinado grupo, e por que o outro grupo não foi, né? Essas leituras são necessárias, né? Esses dados, essa leitura de dados, ela é fundamental. Por isso que Big Data, um exemplo, Analytics, análise de dados, né? O X, experiência do cliente é fundamental para você ter certeza do que está acontecendo dentro da sua esteira de negócios. Então a informação é fundamental. Informação é ouro. De ponta a ponta, né? Desde a construção do propósito até as ferramentas que você vai utilizar, você precisa saber, ter informação para saber qual é a ferramenta de marketing, de mídias sociais vai ser mais efetiva para o teu negócio. Enfim, inclusive para o pós-venda, para todo o atendimento, né? Sim, e na verdade você tem que lembrar que isso tudo é muito dinâmico e que tem muita velocidade, né? Tem muita velocidade. Então, o marketing continua o mesmo? Não, o marketing não continua o mesmo. O marketing ele continua em essência o mesmo, Sim. Mas ele evoluiu, né? Se a gente for analisar algum tempo atrás que nós tínhamos, por exemplo, o marketing 3.0, que era focado em serviços, que era focado no consumidor, isso não mudou. A diferença é que agora nós incluímos um novo objeto nesse cenário todo, que é o mundo digital. O marketing, num determinado momento, ele era muito focado no operacional, né? O que dominava antigamente era o operacional. Hoje é o comportamental. Sem dúvida. Não é só mais na base operacional. Então o marketing também olha para esse aspecto todo cultural. Então o marketing, em essência, ele não mudou, mas ele melhorou no entendimento dessa velocidade, desse dinamismo e dessa abrangência toda em relação ao mundo digital, né, que é muito mais abrangente. Então, entender, compreender essa miscelânea, essa loucura, essa velocidade que é o mundo digital é um dos maiores desafios de marketing, né? Então, na verdade, é um pouco isso. Legal. Okay. E a tecnologia para o vendedor? Vamos colocar assim, o vendedor raiz, vamos colocar dessa forma aqui, uma forma lúdica, né? O vendedor raiz. Eu sou um vendedor raiz. E o vendedor Nutella, né? Olha isso. Poderíamos dizer que o vendedor raiz é aquele que ainda não aderiu às mídias, ao marketing digital, e o vendedor Nutella é aquele camarada que mergulhou, que buscou conhecimento, que se capacitou para isso? Então, volto a reforçar um ponto. Os profissionais de vendas, vamos colocar assim, né? Perfeito. Eles precisam desenvolver a sua multidisciplinaridade. Perfeito. Então, entenderem dos mundos digitais é uma prerrogativa do nosso mundo atual que não volta. Sim. E todos nós, como consumidores, lidamos todos os dias com essas novas tecnologias, com estes avanços. A cada ano a gente tem uma geração nova de smartphone, com novas ferramentas, com novas facilidades. Então, o consumidor ele já está familiarizado e habituado, né, a lidar com essas novas mídias, a lidar com estes novos universos tecnológicos. Então, o que ele precisa, na verdade, é ser multidisciplinar. Multidisciplinar no sentido de, não é só a tecnologia, é olhar também o comportamento. Perfeito. Não é só olhar o comportamento, mas é você também ampliar as suas lentes para o mundo que está ao seu redor. Né? Como é que são as pessoas, como são as gerações, o que eu compro? É um produto tangível, palpável, ou eu quero, na verdade, ou eu dou muito mais valor, por exemplo, para a experiência? Né? Se a gente for analisar hoje a nova geração, eu prefiro muito mais não comprar uma casa, muito mais alugar e investir o meu dinheiro. Sim. Porque o que eu quero experiências, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. Eu valorizo a experiência que está sendo oferecida. Só que eu, nesta geração Z, que não é a minha, infelizmente,
que eu acho que é uma geração que está muito mais plugada com o mundo em que nós vivemos, convive com outras gerações também. Então, o vendedor, para encerrar, para finalizar, para não me estender mais nesse assunto, ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que ter uma leitura maior de mundo. E para isso, meu caro profissional de vendas, você tem que estudar sempre. Buscar curso, buscar capacitação, ler muito, fazer uma nova graduação, uma nova pós-graduação, um outro MBA, estudar coisas que você nunca imaginou, conviver com outras pessoas, com outras tribos, porque nós somos plurais, nós somos diversos, e é essa riqueza que torna um profissional de vendas, de fato, antenado, autêntico. Eu compro desse cara, Né? Franco, então a gente falou de coisas importantes, eu queria passar por um ponto aqui, que a gente não pode deixar escapar, e eu sei que você é um especialista, já trabalhou muito forte, que é a questão da qualidade. Né? Eu queria trazer um assunto aqui que é moda, é tendência, as empresas estão aderindo, que é o tal da avaliação, o tal do NPS, né? Sim. A medida de qualidade, enfim. Compliance. Então, dentro desta necessidade, o desejo, a gente ainda está questionando se é genuíno ou não, né? Você colocou esse ponto aqui. Sim. Isso, de fato, muda a jornada, muda o comportamento? Totalmente. Enfim. Totalmente. Vou dar um exemplo. Eu não vou dizer qual foi o banco, né? 2 bancos muito importantes esta semana saiu numa determinada rádio dizendo que eles possuem o maior índice de reclamação dos últimos tempos, né? Porque eles estavam vendendo produtos de uma maneira, pelo que eu entendi, pelo índice de reclamações nos canais conhecidos de comunicação, o índice de reclamação e de inconsistência daquilo que estava sendo oferecido e o que de fato o cliente estava recebendo eram extremamente diferentes. Então, assim, minimamente, no mundo em que nós vivemos, se você não tiver ética, transparência, né? Se você não tiver transparência e se você não tiver os instrumentos, né, para garantir que esta qualidade, que esse NPS, que este compliance aconteça, o teu risco é altíssimo. Né? E aí volta no assunto que você disse há pouco tempo, né? Como é que você mantém essa esteira no pós-vendas? Você não mantém, porque os clientes vão embora. Eles já vão embora por muito menos. Imagine por falta de qualidade ou por falta de ética nas relações, né, de consumo, né, entre compra e venda e aquisição de produtos ou serviços. Então isso é inquestionável, isso não cabe mais no mundo em que nós vivemos hoje. Qualidade é essencial, é fundamental. E tem um outro aspecto, de novo, parece que é chover no molhado, mas parece que algumas empresas não fazem a lição de casa. E eu vou dizer, cultura come a estratégia no café da manhã. Se a empresa não tem uma cultura de qualidade, a empresa não tem uma cultura de negócios éticos, não importa você ter a maior estratégia do mundo, os seus clientes vão embora. Eles vão embora, e eles vão embora por outros motivos. Então aqui é importante, né, a gente não perder, aqui eu gosto de voltar o tempo todo para o começo da conversa e fazendo esses pontos, para que fique claro, né? Você viu que o comportamento, o propósito, isso é relevante para o negócio. Né? Se você fala da boca para fora, ou tua estratégia só está na parede lá do teu estabelecimento, ou está dentro do teu site, né? Você tem um site muito bonito, isso não funciona muito bem na prática. Isso traz um resultado negativo para o teu negócio. E muitas vezes a gente tende a terceirizar esse insucesso, né? Ou para o produto, ou para a área de atendimento, né? Para o pós. A gente começa a querer colocar os responsáveis, né? O dono pelo fracasso, pelo insucesso. Né? Então, justamente, a responsabilidade é de todos. Né? Isso aí. São de todas as áreas. Que é esse ponto que você falou da cultura, né? Da cultura. É a cultura que determina isso, né? Na verdade. Né? Então, quer dizer, eu não posso ter uma área descolada da outra, né? Falando diferente de uma outra área. Não, todo mundo tem que ter a mesma orientação de valores. E aí eu reforço, né? Para o consumidor, para o cliente, hoje é o cliente, é o consumidor que define como que as novas relações neste ambiente de negócios vão acontecer. E para ele, a experiência substitui a posse. Vou repetir, a experiência, ela substitui a posse. Olha que interessante você ter comentado isso, me veio à memória agora, uma amiga,
ela é palestrante também, e ela falou, olha, eu só aceito fazer palestra, e eu achei legal, porque tem uma questão de propósito aqui e de cultura, né? Que é esse ponto que eu achei muito bacana aqui. De tudo que a gente falou até agora, para mim eles foram os mais relevantes. Ela diz assim, quando eu vou para uma palestra ou para um cliente, o que eu fecho logo quando a gente vai assinar o contrato? Que no dia que for a palestra acontecer, o café, que não tenha nada descartável. Perfeito. Sustentabilidade. Sustentabilidade. E ela falou, se a empresa tiver dificuldade, ela falou, eu levo. Redução de desperdícios. Eu levo. Ela falou, olha, eu só vou ao local fazer a palestra se eu conseguir, se eu puder levar a minha equipe para cuidar de todos esses detalhes. Perfeito. Nós não vamos ter o copo descartável, o lixo ele vai ser separado. Olha que interessante, Nós vamos fazer a engenharia reversa, vamos fazer o descarte da forma adequada. Achei incrível. Sensacional. E saber dessa forma dela de atuar, cara, mexeu comigo. Então hoje, antes eu comprava lá para casa o copo descartável. Hoje eu já não compro mais. Muito bem, Diego. Então quer dizer, você vê uma questão agradece. De propósito, de cultura. Você viu que onda bacana, né? Então... E a gente está buscando conteúdo de qualidade. Quando o conteúdo é bom, quando você tem uma mensagem boa, uma cultura boa, você não precisa de muito esforço, né? De muita grana para investir. Não é? Não. Isso é viral, não é? Ele passa a se tornar, ele se torna orgânico, né? Natural, cultural. Aí. Ele passa a ser um comportamento natural, né? Então, porque é isso, né? A gente chegou no momento em que nós percebemos que a vida é você ter propósito, não é você comprar de forma inconsciente ou por impulso, né? Não existe mais isso, né? Uhum. Então, que bom que nós chegamos numa evolução num dado momento em que nós percebemos que queremos consumir produtos ou ter experiências que conectem com aquilo que a gente acredita, né? E tem um ponto importante aqui quando a gente fala da venda, porque aqui é o tema que a gente está abordando, né? A venda, a transformação digital, que esse lance do comportamento da cultura tem a ver também, é uma missão do vendedor das empresas de venda, fazerem algo de fato construtivo e que tenha um consumo consciente, né, Frank? Sim. Porque você comentou deste banco aí que é líder, né, de reclamações. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, né, Frank? Da questão do consumo. Porque às vezes a gente vê, infelizmente, isso acontecer. Eu vou até um estabelecimento, uma empresa, e vamos lá, quero leite. Sim. Aí a pessoa, o cara da padaria fala, ok, eu te dou leite, mas se você levar o Nescau junto, eu te dou mais não sei quantos % de desconto. Aí você chega no caixa lá, passa a compra e vê que não é. Houve uma indução para o consumo, sim. Só que não foi um consumo consciente, né? A pessoa levou porque foi induzida a um desconto, a um preço diferente. Sim. E no final das contas, às vezes ela chega em casa e nem precisava do Nescau. Sim. Então, eu acho que esse comportamento mudou bastante do consumidor. Ele não, a venda casada sempre vai existir, né? Só usando esse exemplo que você colocou, né? Do leite e do Nescau. Ou a gente ouve, não, aqui não, né? Nunca, imagina. A gente não faz a venda casada. Não fazemos. Não, eu acho legítimo você vender produtos que agreguem, né? E que ofereçam benefícios. Não vejo um erro nessa estratégia de venda casada quando você explica aquilo que você está vendendo. Né? Mas, de fato, o consumidor ele é mais consciente. Por mais que pareça ser atrativo levar o chocolate ou achocolatado mais barato, ele vai pensar, mas eu não preciso. E lá em casa nós nem gostamos tanto assim de chocolate. Entendi. Bom ponto. Não é? Sim. Então, esse momento de consciência ele é muito interessante. Agora, Frank, já que a gente entrou nesse tema, deixa eu colocar você aqui numa situação, né? O Frank, como criador aí da Reinventa Treinamentos, você já passou por uma situação dessa de a empresa encomendar para você algo de fato que entre em confronto aí com seus valores, com seus princípios? Eu quero que você dê um treinamento de como fazer uma boa venda casada. De você voltar para casa, como é que você, como um empresário, né, um dono de uma franquia de treinamento, como é que você lidar com esses desejos,
com as expectativas e necessidades das empresas. Acho que esse é um ponto importante, né? Diferente aqui da gente abordar, né? Tá. Não sei se você passou por essa situação já. É assim, olha, a gente tem, todos os clientes nós temos clientes de todos os tamanhos, né? Nós temos o pequeno, o grande, o global e cada um com um desejo, com uma necessidade diferente um do outro, certo? Por isso que eu não estabeleço muita regra, né? Meu preço é tanto, para todo mundo, não é. Né? Para cada cliente, exatamente. Eu me adapto à realidade dele, na verdade. Né? Eu acho que essa é a maneira mais digna e mais legítima de se trabalhar. Okay? Então, eu não tenho, o preço que eu tenho, não existe isso. Eu sempre tratar isso da maneira mais digna, mais correta possível. O que eu procuro sempre entender é o que de fato o cliente quer, efetivamente, e tento mostrar para ele se aquele caminho é o ideal. Né? Então, na verdade, eu acabo criando uma provocação no sentido de é isso mesmo? Então, quer dizer, no briefing, quando você está preparando essa conversa, você também provoca ele, porque às vezes não é nem necessidade dele. Né? Pode não ser, já aconteceu, por exemplo, de cliente falar assim, você quer fazer um determinado serviço? A gente quer que você faça isso também. Por exemplo, eu vendi um produto X, criei um projeto, implantei, entreguei, e aí o cliente falou para mim assim, você não quer fazer isso também? Eu falei, não, vocês não precisam de mim agora para fazer isso. Estou sendo muito honesto. Não precisam de mim. Eu até falei, olha, eu quero ganhar dinheiro, eu gosto de dinheiro. Sim, quem não gosta, né? Dinheiro é importante para movimentar a vida, construir sonhos, aquela coisa toda. Mas eu fui muito sincero com eles. Falei, olha, vocês mesmos podem construir isso. Né? Não precisam de mim para isso. Me contratem para outras coisas. Olha que legal. Vocês têm outras necessidades, né? Então me contratem para outras coisas. Reinventa para isso. Vamos reinventar as coisas. E aí... então é natural. Agora, às vezes, por exemplo, se surgir algo no sentido que gere algum tipo de conflito com os meus valores, eu não vou adiante. Sim. Eu não vou adiante, eu sou muito honesto. Olha, a gente para por aqui, talvez eu não seja o perfil adequado para o seu negócio, para a sua empresa. Né? E o inverso pode acontecer também. Claro, né? A empresa falar isso para mim, né? De dizer, olha, não é você, é o outro. Ok, faz parte do negócio. Sim, né? Sim. Essa relação de transparência ela tem que ser muito importante no momento de uma consultoria. Né? Vender um produto ele é importante, vender os meus produtos é importante, mas mais importante do que isso é construir relações saudáveis, concretas, construtivas, longas, né? Exatamente, transparentes. Então, por isso que eu falo, preço não é tudo. É isso aí. Valor é mais importante do que preço. E entrando nesse aspecto de produto e de preço, bom ponto que você colocou, hoje a gente vê um movimento muito grande, massivo, né? Assim, de vender cursos. Venda, né? Compre curso, ganhe um milhão. Compre. Fique, exatamente, o Botini, né? Compra. Isso é saudável para o mercado? É uma venda... consciente, né? Podemos colocar assim. Aí a gente volta de novo no assunto da jornada do cliente. Se eu, Frank, como consumidor, compro um produto uma vez na empresa do Diego, que é um curso X, e eu tive uma experiência ruim, eu nunca mais vou comprar com o Diego. Então, na verdade, o que você está vendendo e o que você precisa ficar muito bem antenado é aquilo que eu estou vendendo, ele de fato vai gerar uma transformação, ou vai mudar, ou vai ajudar, ou vai aprimorar aquilo que o meu consumidor está buscando. Porque se ele perceber que aquilo não serviu para ele, ele nunca mais vai comprar. Verdade. Então, na verdade, é um pouco isso. Né? O teu conteúdo tem que ser autêntico, tem que ser legítimo, tem que ser muito bem feito, ou você é apenas mais um no meio da multidão. A gente fala de vendas em tempos digitais, esse vendedor, vamos chamar de profissional de vendas, isso, né? Boa. Esse grande profissional. Ele não pode dominar só o produto dele, ele tem que entender a concorrência, ele tem que lembrar que o consumidor, o cliente dele tem um smartphone, talvez na palma da mão, e que ele busque todas essas informações, a gente já falou sobre isso em outro momento. Né? Ele tem que ampliar e desenvolver muito mais a visão de mundo dele, e para isso ele tem que ter leitura, estudo, buscar outras fontes de conhecimento. Você não adquire conhecimento se você não for buscar. Okay? Perfeito. E isso não acontece só na internet ou nas redes sociais. Você tem que ir buscar, de fato, com quem tem a informação.
Dominar tecnologias, redes sociais, as novas gerações de smartphone, canais possíveis envolvidos na jornada do cliente, também. Isso faz parte do nosso universo como consumidores. Então, nós precisamos ter isso, né? Principalmente, né, o vendedor tem que ser de verdade, tem que ser autêntico. Eu tenho que olhar para o Diego e sentir que ele é autêntico naquilo que ele está dizendo para mim. Independente de ser via um canal como o WhatsApp. Não importa. Eu tenho que sentir que aquela proposta, que aquela pessoa que está falando comigo é uma pessoa, né? E que ela é autêntica, que aquilo não é uma fria para mim, vamos colocar dessa maneira, né? Tem que ampliar as suas lentes, né, a sua visão do mundo, né? Nós não estamos mais no mundo que era antes. Isso vale para as gerações anteriores à geração atual, né? Porque nós temos os nativos digitais que já nasceram dentro de um mundo digital. Perfeito. E que para eles é muito natural. Né? Existe já é um mundo em que eles nasceram. Exatamente. Né? Eles não conhecem o mundo antes da internet. Né? No caso da minha geração, não, né? Foi ali logo no comecinho, todo engatinhar e aquela coisa toda. Então a gente tem que ser muito flexível. O profissional de vendas, aliás, é qualquer profissional, isso tudo que eu estou dizendo, se a gente for analisar bem, ele tem que ser adaptável. Ele tem que ser muito adaptável. Então, a adaptabilidade é fundamental. Ok? Ser multidisciplinar, que eu já falei. Né? Lembrar que o argumento de hoje ele não vai valer para o dia de amanhã, dependendo do que acontecer nesta noite e das últimas notícias que acontecerem. Né? E aí isso vale também para a objeção. Né? A objeção que você aprendeu a contornar ontem, você não vai contornar amanhã. Exato. Então, qual é a minha grande dica? Para de decorar essas coisas, entenda qual é o seu produto, conheça a sua concorrência. Isso nunca vai parar, isso nunca vai terminar. Porque se você fizer tudo isso, se você for o humano antes do profissional, nossa, você vai fazer uma entrega melhor do que a outra, né? Porque você, na verdade, será um vendedor muito mais bem preparado, muito mais autêntico, e eu vou ter uma leitura de muito mais segurança a seu respeito. Né? Eu compro com um profissional que eu me sinta seguro. Basicamente. É isso aí. Né? Então, assim... E essa segurança ela pode ser transmitida de diversas formas. Né? Pode ser transmitida pela escrita, pela fala. É isso aí. Né? Ou nos seus diversos canais, num atendimento telefônico, né? Numa ação de outbound, que alguém me ligando para me vender alguma coisa também. Enfim, então o que precisa ser importante... O cliente está observando, né? E ele usa todos os sentidos para isso. O cliente, né? Ele não é mais bobo. E ele tem muita oferta na palma da mão dele. Então, se eu sentir que você realmente me transmite confiança e eu percebo que você é autêntico naquilo que você está dizendo, a probabilidade de eu te dar atenção, te dar audiência, é muito maior. Sim, né? Então, dúvida. as suas possibilidades de vender algo para mim aumentam. O contrário, não, diminui. Em 1 minuto eu já clico, já mudo de canal, já vou para outro lugar, busco outro produto, busco um concorrente e por aí vai. E esse é o processo natural do consumidor de hoje, que é o grande desafio da equipe das turmas de marketing, entender essa miscelânea de multicanais, é isso aí. Né, de trajetórias diferentes e que o cliente a todo instante está mudando. Está mudando. E o consumo de conteúdo ele está acelerado, né? O consumo de conteúdo ele é acelerado, ele está acontecendo, é uma realidade, que foi o que você disse, mas em algum momento o consumidor vai perceber qual é o conteúdo que de fato vale a pena. Né? Eu acho que isso não leva muito tempo, né? Porque não, vai ser muito rápido. É muito rápido, né? Às vezes eu escuto colegas falando, eu parei de crescer os seguidores, né? Perdi aqui, estou perdendo mais do que ganhando. E aí eu faço essa provocação. Poxa, mas será que o erro não está? Ou você não precisa melhorar o seu conteúdo? Né? Então, eu acho que ter uma página, né? Então, é importante. Vou dar um exemplo. Ó. Vamos falar de conteúdo, né? O conteúdo que você gera, ele tem que ser muito bom, ele tem que ser muito bem feito. Você não precisa necessariamente contratar um profissional maravilhoso, incrível, para fazer o seu conteúdo. De preferência, o seu conteúdo tem que representar os valores da sua empresa, do seu negócio, dos seus serviços, enfim, da sua consultoria, né? E no momento em que você transmite isso de forma natural, real, e que você consegue mostrar de fato o seu carisma, quem você é. Sim. Uma coisa que não é ensaiada,
É isso que gera um conteúdo relevante, importante. Criar aquele conteúdo. Olha, acompanhe os 3 passinhos. Acompanhou? Comente logo abaixo. Então, assim, essas fórmulas elas começam a ficar cansativas. Sim. E as pessoas percebem que isso Sim. não tem muita relevância para elas. Sim. E eu começo a duvidar se aquele conteúdo, de fato, ele é importante, se ele foi bem cuidado, se ele teve uma boa curadoria, se ele foi bem construído e se, de fato, ele vai me apoiar ou se eu vou gastar um dinheiro em algo que não vai me apoiar em absolutamente nada. Então, voltando, a experiência vale muito mais. E agora para a gente partir para o final, Frank, o desafio aqui, ping-pong, pinga-fogo. Eu vou lançar aqui, né, alguns temas e você tem que responder rápido. Tem que ser ao vivo? Tem que ser ao vivo. Estamos ao vivo também aqui no Instagram. Aqui, tá ó. Bom, Diego. Vamos lá. Propósito. Reinventar o mundo. Conteúdo. Tem que ser muito bem feito, muito bem construído, tem que ter curadoria e tem que ter profissionais que, de fato, tenham experiência naquilo que estão fazendo, de preferência profissionais que já tenham vivenciado. Conteúdo tem que ser pesquisado, tem que ter amor naquilo que entrega dentro de um conteúdo. Tecnologia. Tecnologia é tudo de bom, a gente não tem que ter medo, a gente tem que enfrentar, tem que compreender, faz parte do nosso universo. Tecnologia não é tudo também, né? O ser humano, ele é muito importante. Ele busca a tecnologia para facilitar a sua vida, né? Para trazer conforto, para trazer todas essas coisas, mas a gente tem que ter equilíbrio nesses 2 momentos, da tecnologia, do ser humano. Acho que isso faz a grande diferença. Redes sociais. É uma realidade, elas estão mudando, porque, na verdade, as pessoas perceberam que virou um ambiente em que todos falam tudo o que eles querem, e as pessoas estão cada vez buscando muito mais as suas turmas, né? Esse é um posicionamento já do Facebook, né? De criar redes em que as pessoas fiquem ali, pessoas que, de fato, tenham relações em comum. Né? E não todo mundo junto comentando ao mesmo tempo, com opiniões diferentes em relação a um determinado assunto. As redes sociais vão sempre evoluir, elas vão cansar e elas vão ter que se reinventar também a todo instante, porque o ser humano ele não para de se desenvolver também. O ser humano é plural, é diverso, o ser humano é incrível, ele vai mudar a todo instante. Então, tudo que é tecnológico tem que se adaptar a essas realidades. Capacitação. Capacitação ela é fundamental, né? Se a gente quiser sobreviver num mercado em profunda transformação. Primeiro eu tenho que me transformar como ser humano para que depois eu entenda como que essa transformação digital de fato vai acontecer. E para acabar, transformação digital. Transformação digital, o ser humano vem antes. Então eu tenho que olhar para a cultura da minha empresa, para a cultura dos meus funcionários, voltar 2 passinhos antes, tratar dessas questões que são altamente relevantes. E aí sim eu começo paulatinamente, gradativamente, incorporando e mostrando para as pessoas que é importante a transformação digital. Excelente, Frank Campos, criador da Reinventa. Nunca mais faça ao vivo, tá? Estamos ao vivo aqui, mas excelente a conversa, muito rica. Obrigado. Ela foi para a linha realmente que eu acredito que quem vai escutar vai entender que por trás da transformação tecnológica você tem os passos e se você seguir esses passos, a chance de você ter o sucesso e a tecnologia e o digital te impulsionar é gigantesco. Porque gigantesco, exato. A tecnologia, o digital, ele dá audiência, né? Ele impulsiona. Ele né? impulsiona tudo, exatamente. Mas precisa impulsionar desde que tenha um bom conteúdo, que tenha propósito e cultura. Sim, certo? Sim, sempre. Última mensagem, Frank, para a gente finalizar esse podcast de transformação digital. Como fazer venda, como ter sucesso em vendas digitais. Vamos lá, para finalizar. Como? Principal mensagem. Mensagem? É o momento de você deixar sua mensagem aqui como consultor de treinamentos. Contratem a Reinventa, que eu vou lá. Contratem a Reinventa, eu vou lá, eu arrumo tudo. Não passe aperto, né? Não passe dificuldade, né? Não, Não, vamos falar sério. A minha mensagem eu fui vendedor durante muitos anos no começo da minha carreira. Eu acho que eu nunca parei de ser vendedor em nenhum momento, mesmo quando eu fui gestor em várias empresas, em outros negócios. Nós vendemos absolutamente tudo. Vendemos a nossa imagem, a nossa autenticidade, a nossa honestidade, o nosso conhecimento. E nós vendemos isso sem perceber, né?
Então, na medida em que a gente se apropria desse conhecimento e que nós nos apropriamos desses aprendizados todos, nós transmitimos isso para as outras pessoas, para os nossos clientes, para os nossos consumidores, para os nossos parceiros e tudo mais. Então, o recado que eu deixo para os vendedores é: não, preço não é tudo, né? Não negociem só preço. Sejam autênticos, pessoas reais e que realmente mostrem o seu carisma de forma verdadeira. Não existe fórmula certa, ninguém tem que ser cópia de ninguém. Perfeito. Né? E sejamos autênticos. É isso aí. E as coisas acontecem, mas assim, multidisciplinaridade e estudar para o resto da vida. E disciplina, persistir, né? Disciplina, não desistir. É isso aí. Jamais, não. A diversidade vai acontecer, as dificuldades vão surgir. Vão surgir. E elas vão te impulsionar e vão te ajudar a transpor estas barreiras. Né? Então, reinventa. Vamos reinventar o mundo. É isso aí. Queria agradecer, então, Frank. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Você vai ter os contatos aí do Frank na página, aqui embaixo também, no vídeo. Nós estamos gravando também aqui. Então é isso. Muito obrigado, Frank. Um abraço. Até uma próxima. Até mais. Até mais, galera. Obrigado. Abraço. Valeu.